do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Batizo hoje em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Sua pública profissão de fé, minha amada irmã, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, minha amada irmã, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, minha amada irmã, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, minha amada irmã, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, minha amada irmã, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, minha amada irmã, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria, muita alegria, muita alegria. Eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Santo. Amém. Mediante a tua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a tua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a tua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão, eu, ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, meu amado irmão,